Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Boa tarde. Bueno, aquí estamos con Fernando, se los presentamos. Él es, como verán, su acento es porque es brasilero, precisamente de Curitiba. Y bueno, aquí le estamos haciendo una entrevista de Desviajando se puede sanar. Y dimos con Fernando, lo conocimos y bueno, hubo mucha empatía en el mismo momento en que nos conocimos. Y ahí descubrimos también que él se dedica, es terapeuta, se dedica a hacer terapia alternativa, ¿verdad? Sim. Y bueno, y él nos va a contar qué tipo de terapia él hace. ¿Cómo se llama? Eu uso PNL, Sí. que é Programação Neurolinguística, Hipnose Hipnosis, e EFT. EFT. Sim, Perfecto. são as principais que eu Y uso. cuando atiendes tú le llamas pacientes, cuando atiendes a tus pacientes, ¿pones en práctica las tres técnicas o cómo es? ¿Se pueden trabajar, fusionar las tres o tú decides cuál de las tres aplicar? É assim, normalmente quando a pessoa vem com um problema, com uma questão a resolver, eu uso o que eu achar mais apropriado. Ajá. Agora, se uma pessoa vem por causa da PNL Sí. ou por causa da hipnose, então eu uso essa técnica inicialmente. Perfecto. Sí, Y la perfecto. persona viene, ¿por qué causa? ¿Por algún problema físico o solo emocional? ¿Por qué temas vienen? Ambos. Às vezes são questões emocionais, às vezes são hábitos que a pessoa quer deixar de fazer, Bien. ou às vezes relacionamento, algum problema na vida que está passando. Bien. Então eu até falei para vocês esse tempo que eu ainda sou generalista, né? Que eu Sí, atendo o que quer que seja. bien. Es Que venga. terapeuta generalista. Sí. Depende de la problemática de la persona, la situación, tú ves qué aplica. Pero puedes Sí. trabajar con todos los casos. Sim, sim. Desde Prácticamente. temas físicos, psiquiátricos, emocional, conductual, todo Sí. puedes abordar desde este tipo de sim, terapia. sim. Y lo que hace la PNL y la hipnosis, ¿qué efecto causa en la persona? A hipnose, ela trabalha muito com o estado da pessoa, estado alterado de consciência Sí. e linguagem, muito, né? Sugestão. Y un poco para que las personas entiendan, porque hay como mitos o ideas acerca de la hipnosis. Hay personas Sí. que dicen, ¿y cómo es eso? La persona, el terapeuta te está hipnotizando y tú pierdes la conciencia o estás consciente, pero puedes ir yendo al pasado. O qué tanto para atrás uno va, si es para atrás a la infancia o en la panza de mamá o en otra vida. Es como que eso a veces Sí. las personas dicen hipnosis y como que no saben qué es realmente lo que significa. ¿Tú cómo lo defines? A hipnose? Sí, Então, como a gente trabalha com o estado alterado de consciência, o estado alterado de consciência é aquele que muitas vezes nós acessamos durante o dia, durante a vigília, mas às vezes também durante o sono. sí. Às vezes no estado limiar entre o sono e a vigília. Entre el sueño y la vigilia. Isso. Sí. Então a gente usa esses estados que não são tanto estados de vigília, mas são estados em que a mente talvez esteja mais acessível Ajá. e às vezes até mais desperta. Bien, bien. La persona cuando viene despierta y tú trabajas con ella de manera que esté despierta o... Às vezes a pessoa dorme um pouco. É que é tão abrangente, porque às vezes a gente pode dissociar o inconsciente do consciente Sí. e falar com o inconsciente da pessoa. O inconsciente responde. Bien, claro. Então às vezes a pessoa está consciente o tempo todo, mas o inconsciente também está junto. Bien. Y primero, ¿qué hacen? ¿La llevan en un estado de meditación? ¿La persona está acostada, sentada? ¿Cómo es? A pessoa está... É que até a hipnose pode acontecer enquanto a pessoa está acordada, com os olhos abertos, por exemplo. Ajá. E você pode colocá-la em transe mesmo com os olhos abertos. Bien, E também com os olhos fechados. sí. Então a hipnose pode acontecer o tempo todo.
Tanto que uma hipnose hoje muito comum é conversacional. Cuenta Fernando de que él estuvo viviendo en los Estados Unidos a los 23 años, ahí cae en una depresión y es donde empieza a investigar y a descubrir la PNL y a poner en práctica, ¿no? lo que estaba ahí a la vista. Tú decides ahí venir a Curitiba y estudiar específicamente la PNL para practicarla en vos y también poder ayudar. Ahí te diste cuenta que te gustaba y que podías ayudar también con esto. Sim. Bien. A parte de ajudar outras pessoas veio depois. Inicialmente eu aplicava em mim e comecei também os exercícios, às vezes você tem que praticar em outras pessoas. Bien. Então foi natural também, comecei a aplicar em mim e aplicar em outras pessoas. Bien. E levou algum tempo para eu pensar em aplicar realmente em outras pessoas no sentido de ajudar. No começo era mais para aprender mesmo. Bien, bien. Sim. E eu tinha alguns problemas que eu ainda na época não tinha resolvido. Então não foi só a depressão. Bien. Quando eu voltei, eu acabei entrando no mundo das drogas. ¿Tú pudiste descubrir por qué caíste en el mundo de las drogas? ¿O la misma Exatamente. depresión te llevó? Eu já não estava deprimido naquela época, né? Não era tanto uma depressão. O sea, a los 26 Mas- saliste de la depresión. Sim, eu saí, Bien. mas eu tinha algumas questões que eu ainda, como eu falei, não tinha resolvido. Uma delas, eu acredito que seja, eu era muito tímido. Bien. Então Tú a eras muy timidez, tímido. isso, a timidez foi algo que fez com que as drogas se tornassem atraentes. Bien. O sea, Então- te sentiste atraído por las drogas Sim, porque supusiste que te sacarían de esa timidez. sim. Bien. Inicialmente, parece que fez isso mesmo. Fazia isso. Mas chegou um momento em que, talvez por usar tanto, eu usava maconha, bastante maconha. Sí, maconha aquí es la marihuana, Isso. conocida como la marihuana. Usabas Isso. bastante. Empezaste con la marihuana. Sim, foi Bien. a que eu mais empezaste a usava. consumir eso. Bien. Sim. E com o tempo, isso fez com que o uso exagerado de marihuana El uso exagerado. fez com que uma ansiedade começasse a se desenvolver. Assim. Muita ansiedade quando estava sozinho ou com outras pessoas. Então a minha timidez aumentou. Inicialmente parecia que ela deixou ela meio amortecida ou meio em xeque, né? Mas com o tempo parece que quando você fuma, você fica num estado vulnerável, você entra num estado muito sensível, né? Você fica talvez num certo transe. E eu acho que por estar tão vulnerável com outras pessoas e a maconha fazia com que eu ficasse esquecido e não conseguisse acompanhar o que estava acontecendo, então eu fui ficando cada vez mais ansioso. ¿Y tú crees que eso es lo que causa la marihuana en todas las personas? ¿O en realidad esto, la marihuana te causaba esto en vos, pero porque cada uno tiene como una predisposición psicológica? Sim. O... Eu acho que cada pessoa tem uma razão para procurar a marihuana, por exemplo. Algumas pessoas têm uma certa predisposição a, quando usar droga, ter um surto. Não são todas as pessoas, mas era o meu caso. Bien. Então, por estar usando muito durante bastante tempo, aquela ansiedade também foi aumentando, chegou um momento em que eu tive um surto. Bien. O sea, de tanto consumir maconha, que sería la Sí. marihuana, tuviste como un brote psicótico. Isso. Bien. Uhum. Y te hago una pregunta así entre paréntesis. ¿Hay algún familiar psicótico? ¿Alguien en tu árbol genealógico que haya sufrido alguna bipolaridad, esquizofrenia? Eu acredito que da parte da minha mãe tem duas pessoas que foram diagnosticadas com transtorno bipolar. Bien. Então, uma pessoa foi, a outra não. De la parte de tu mamá hay ya... E a parte do meu pai teve um primo que usava droga. Bien, ahí se fusionaron las dos.
Las dos partes. Sim. Bien, Sim. bien. Bueno, y ahí fuiste internado. Fui Cuando tuviste el internado. brote, sí. Sim, ¿Y qué pasó fiquei después? mês. Un mes Um internado. mês. Eu saí da clínica e logo que eu saí eu voltei a usar. Porque, ¿Volviste a usar? sim, eu Perfecto. fiquei, foram 2 semanas internados, integral, e 2 semanas clínica dia, que eles chamam. Eu ficava durante o dia Sí, e à clínica de noite. día. Isso, ia para casa. Então foi um mês. Ujú. E logo que eu saí, eu fui comprar novamente, porque eu não achava que era a droga que estava fazendo aquilo. Ah, E levou mais algum tempo, mais uns 2 anos talvez, para eu parar. claro, y no relacionaste el consumo con el brote No. psicótico. Não. Bien. ¿Y surgió algún otro trastorno o algún diagnóstico que te hayan dado en la clínica? Sim, na clínica eu fui diagnosticado pelo psiquiatra como tendo transtorno bipolar. Bien, mientras, o sea, cuando estuviste ese mes internado, te Uhum. diagnosticaron trastorno bipolar. Isso. Aham. Então, dali eu já fui sendo tratado como bipolar. Ah, bien. E depois que eu saí da clínica, depois desse mês, eu continuei com o tratamento com a psiquiatra. E depois eu também comecei a ir na psicóloga, mas em paralelo era o tratamento para transtorno bipolar. Te empezaron a medicar para ese trastorno. Sim. Bien. E inicialmente eu sentia muita limitação. Eu sentia que aquilo me limitava muito. ¿Que te limitaba Entonces, el diagnóstico o A medicação, la medicación? o tratamento. Aham. Eu sentia muita limitação, tanto no meu corpo, como eu movia meu corpo, no meu pensamento, como eu me sentia, a minha libido. Então eu senti muita mudança negativa. Bien, es como que la medicación equilibra esos estados de depresión y euforia. ¿También sentías euforia? Euforia depois do tratamento, não. Pero antes sí. Sim. Bien, algo como muy característico de la persona con este diagnóstico, ¿no? Sí, De la sí. depresión y la euforia. Só que para mim era assim, eu tive uma certa euforia e daí depois eu fui para baixo, daí Bien. depressão. Bien, Então foi algum tempo de euforia e algum tempo de depressão. de depresión. Por isso que foi caracterizado como bipolar. Y la medicación que hacía, que estos picos de sube y baja Acho que se equilibraran, pero al mismo tiempo tenía el efecto colateral de bajarte la libido, de Sí. sentir que tu cuerpo no se movía en relación a... sim. Bien, Então eu sentia muita diferença, como eu falei, no pensamento, na maneira que eu me sentia, no meu raciocínio. Meu raciocínio, como eu estava conversando, de repente eu perdia o fio da meada e não sabia sobre o que estava falando. Ou às vezes tinha dificuldade para conversar, para achar as palavras, sabe? Então eu percebia bastante limitação. Só que com o tempo, ao longo dos meses e anos, eu acho que eu aprendi a compensar isso. bien. Então, eu posso dizer que nos últimos anos eu tenho vivido mais normalmente. ¿Y cómo lograste compensar? ¿Hasta el día de hoy tomas la medicación? Eu ainda tomo. Tomas la medicación. Ajá. ¿Y cómo lograste compensar este efecto colateral de la Eu medicación? acredito que o meu corpo passou a se adaptar com a medicação e talvez por eu meditar, eu medito bastante, né? 2 horas por dia, eu faço pranayama, eu corro, eu faço exercícios, eu tenho uma vida bem saudável. Então eu acho que meu corpo, e junto com o que eu pratico, foi possível compensar e ter uma vida mais, sei lá, mais normal talvez. Bien. Y algo que por ahí es bastante característico en las personas diagnosticadas con algún trastorno psiquiátrico es que niegan, ¿no? Es como que niegan mucho o Sí. no pueden expresar, sí, tomo esta pastilla porque Uhum. tengo esto. ¿A ti te pasó de negarlo o no? De negar. No começo, sim. En un comienzo sí. Sim. Mas depois eu meio que fui convencido de que era a melhor opção.
porque eu não queria ter aquele mesmo padrão que eu havia manifestado de euforia e depressão. Bien, no querías pasar por eso. Não. Só que recentemente eu passei a refletir um pouco e buscar alternativas, porque eu sei que é uma medicação um pouco pesada. Então, como foi precipitado por causa da droga, então é possível que tudo que aconteceu foi por causa da droga. Então, até hoje, eu estou sendo atendido por um outro médico para rever o diagnóstico, para ver se realmente aquilo foi por causa da droga ou o que foi. Bien. Então, eu estou num processo de revisão do diagnóstico. O sea, hay médicos que por ahí sospechan que esa crisis en ti, ese brote psicótico pudo ser por causa de las drogas e incluso el hecho de que despertara esta bipolaridad por causa de las drogas. Además de la maconha, de la marihuana, ¿experimentaste otras drogas? Naquela época eu usei bastante substâncias. Maconha era aquela que eu usava o dia todo. Todos los Quando días. acordava, de tarde, de noite, dormia muito. Mas eu usei bastante LSD, êxtase, salvia divinorum era uma que eu usava. Acho que basicamente era isso que eu usava. Bien. ¿Y fue antes o después de este consumo que terminaste internado? Foi o consumo primeiro esse consumo e depois eu fui internado. Bien. Daí eu continuei com a maconha, LSD e êxtase. ¿Continuaste? Continuei. Bien. Sim. E até ¿Justo y mientras tomabas la medicación? tomava. También. Tomava. Bien. Então eu sentia que aquela limitação que eu tinha com a medicação, com a substância, com a maconha, por exemplo, ou LSD, ou êxtase, ela agia, ela neutralizava, Claro. como se fosse, e me causava um bem-estar. ¿Y tú te sentías ya adicto a la sustancia? Não, No. eu não me sentia adicto. Bien. Então foi assim, e na época eu comecei, quando eu saí da clínica, eu comecei a ser atendido por uma psicóloga. Então eu falei para ela, não, eu quero tratar minha ansiedade social, mas eu não quero tratar nada com drogas, porque não é um problema. Bien, no lo considerabas un problema. Não. Eu acho que eu fiquei 2 anos com ela, com a psicóloga, 2 años, sí. até o momento em que... Mas ela aceitou isso. Ela aceitou que eu não tratasse as drogas naquele momento. Bien. E até que chegou um momento em que caiu a ficha. En ti, Que, sim, cayó la ficha. sim. Ela me mostrou, ela falou de um estudo que teve na época que eles pegaram muita gente, uma amostra bem grande, e viram como que estava acontecendo com o cérebro desses usuários crônicos, né? Que usavam por bastante tempo. Ah, o sea, la psicóloga te mostró un estudio Isso. que se había realizado con personas que por mucho tiempo consumían bastante marihuana. Isso. ¿Y ahí qué viste? ¿Qué E descubriste? daí eu descobri que a maioria dos sintomas que as pessoas que usavam muito tinha, eu estava manifestando. Eu tinha também. Ah, tú te sentiste identificado Sim. con... E daí eu vi, meu Deus, então tudo que está acontecendo comigo é por causa da substância. Ou está sendo amplificado por causa da substância. E daí eu decidi parar. Ahí decidiste parar. Daí eu decidi parar. Quando eu decidi, eu não fumei nunca mais. Bien. Ah, pudiste así. Sim, foi uma decisão de parar. E eu parei. Bien, Uhum. bien. Y ahí ya pudiste, ¿cómo resolviste la parte de relacionarte con la gente, de ser introvertido? O... Melhorou muito essa parte, porque daí ficou só o que era meu mesmo, e não o que a droga estava amplificando, sabe? Bien. O sea, mejoraste el poder relacionarte con la gente y con la ayuda de la psicóloga. Não, daí a psicóloga eu acabei terminando,
E daí o resto eu fui trabalhando sozinho, por conta. Por tu cuenta fuiste trabajando. Sim. Daí estudando PNL, meditando, com hipnose. E daí eu fui trabalhando, fui superando isso aos pouquinhos. Então, posso dizer que nos últimos anos eu consegui superar isso muito. Bien. Muito, muito. Então, hoje eu percebo que essas limitações que eu tinha hoje não são as mesmas. Essas eu superei. Bien. Eu tenho outras hoje. Surgen otras, Sí. siempre hay como mucho para ir trabajando, ¿no? Sim, ¿Verdad? sim. Bien. Y Muy bien. esas limitaciones que tú ves que uno tiene que seguir trabajando, siempre lo haces a través de la PNL, de la hipnosis y también a través de algo más consigues como tratar de descubrirte y... Sim. Então as abordagens que eu uso é PNL, hipnose, EFT e meditação. Bien. E uma outra que eu gosto, que eu descobri recentemente, é homeostase quântica informacional. Homeostasis essas. cuántica Informacional. informacional. É uma outra que eu passei a usar e eu gosto muito. Então são essas, eu acho que aliando uma a outra, eu fui conseguindo superar essas coisas. E hoje eu me sinto muito confiante com relação aos meus desafios. Eu sei que eu tenho as limitações, mas eu sei que eu consigo resolvê-las. E é claro que se eu precisar, eu já pedi ajuda para amigos, por exemplo, terapeutas. Então, quero resolver uma questão e tal, você me ajuda? Então, às vezes eu acho que é importante ter uma pessoa de fora te ajudando. Bien. Isso eu O sea, reconheço tú consideras que é que muito es importante. importante que una persona de afuera Sim, pueda ayudar también. em alguns casos, sim, com certeza. Bien. Porque às vezes tem aquelas questões que é muito difícil, tenta e não consegue. Então, é muito bom alguém de fora, às vezes com insight diferente, com uma abordagem diferente, Bien. ajudar isso. Porque às vezes eu acho que sozinho podemos levar muito mais tempo em algumas questões. Bien, nos Entonces, puede llevar mucho más tiempo resolver cuestiones internas si tratamos de hacerlo solamente Sí. con nosotros mismos. O sea, muchas veces recibiendo la ayuda o la mirada de alguien de afuera, como que es más, acelera un poco el proceso. Sim, sim. Es como que se necesitan de las dos partes, ¿no? Uhum. Del trabajo de uno y del trabajo del otro. Isso, aham. Perfecto, Isso sí, es verdad. ¿Tuviste otra vez el tema de los episodios de depresión o ya eso también está superado? Não, nunca mais tive. Bien, Nunca mais tive. bien. ¿Y qué consejos puedes darle a aquella persona que está pasando hoy por alguna depresión o algún trastorno bipolar? ¿Qué puedes decirle? Eu acho que o mais importante é que qualquer problema que você tenha é possível ser resolvido. Isso é para mim, nossa, eu acredito isso muito. Porque eu vejo isso tanto na minha vida quanto de outras pessoas. Então qualquer problema, e sempre vai ter... eu gostei da dica uma vez que eu recebi, falando que para você sempre também buscar outras opiniões. Yeah. Então, às vezes, um tratamento que você pode estar fazendo e não está tendo eficácia, sempre tem alguém que sabe uma abordagem diferente, seja médico, psiquiatra, terapeuta, o que for. Sempre, hoje em dia tem tantas abordagens, algumas tão diferentes, algumas tão recentes, e algumas antigas também que se resgatam, então sempre tem uma maneira de resolver. E eu acho que é importante saber pedir ajuda. Esse é muito importante, porque às vezes, principalmente na depressão, porque quando você está dentro da depressão, tudo que você olha é a partir da depressão. Então, até as pessoas falam, pessoa que está deprimida, já foi feliz em algum momento? Não, nunca fui feliz. Teve alguns momentos que eu achava que estava feliz, mas pensando bem, não estava. Então, você está na depressão, você olha tudo através da lente da depressão. Então, por isso que é importante ter alguém fora, que tem uma visão diferente e pode te puxar dali, talvez. Então, eu acho que é isso. Bien.
Y o sea, es muy importante que la persona pueda pedir ayuda y al mismo tiempo un paso previo a eso, creo que lo más importante es primero reconocer que uno necesita ayuda, ¿no? O que uno está atravesando por algún problema. O así como cuando una persona recibe algún diagnóstico, bueno, por ahí reconocerlo para poder ser ayudado, ¿verdad? Sim. Eu acho que às vezes é muito comum, pelo menos no meu meio, e talvez aqui onde eu vivo, é muito comum às vezes as pessoas terem um problema a vida toda e acharem que é uma parte da personalidade delas. Então, por exemplo, a pessoa sempre é infeliz. Hoje eles chamam de distimia, né? Então, a pessoa sempre infeliz, ela acha, não, mas eu sempre fui assim mesmo. Minha mãe falava que eu sempre fui triste, ou eu sempre fui tímido, sempre tive um temperamento forte, sempre estourei por qualquer coisa. Não é porque algo te acompanha, talvez, desde muito cedo, não quer dizer que aquilo realmente é teu. Talvez tenha estado com você, mas a tua vida pode ser melhor se você se permitir, se buscar ajuda, querer se trabalhar. Porque eu acho que a gente não tem limites, a gente sempre pode evoluir, crecer. Entonces, Fernando, a pesar de que pasaste por la depresión, por el consumo de sustancias, por estar internado en una clínica psiquiátrica, por psiquiatras, por psicólogos, hoy por hoy, por lo que veo, puedes llevar una vida totalmente diferente, como más consciente, como que ese camino te trajo aquí a donde estás hoy. Y que además abierto a otro tipo de abordaje. Hoy por hoy llevas una alimentación totalmente apropiada para tu organismo, con medicación homeopática, haciendo ejercicios en tu día a día, meditando. ¿Cómo sientes que tu vida hoy por hoy está frente a esta forma de vida? ¿Cómo te sientes? Olha, eu posso dizer que eu me sinto muito melhor do que antes de tudo isso ter acontecido. Eu posso dizer que também eu acho que é a melhor época da minha vida. ¿Tú crees que esta es la mejor época de tu vida? Com certeza. Eu nunca me senti tão bem, tão disposto, tão com energia. Até a última... Essa mudança já vem acontecendo nos últimos anos. Só que agora que eu comecei esse tratamento e mudei a minha alimentação, que é para o meu tipo sanguíneo e com alguns princípios ayurvédicos, eu passei, por exemplo, eu tomava café, comia pão, queijo, café, açúcar. Então, eu às vezes acordava de mau humor. Tomava café, passava mau humor. Ou seja, te ponias de mau humor. Sim, às vezes eu acordava normal, tomava café e depois ficava de mau humor. Mas não sabia por quê. Então, segundo o meu tipo sanguíneo, que é o zero, eu não posso comer, o meu corpo não processa lactose, nem glúten e nem o café bem. Então eu fazia tudo errado já no café da manhã. Eu comia pão que tem glúten, queijo, todo lo que no debías, café com leite então, e açúcar. Então é por isso que às vezes eu passava mal depois. Então, depois que eu fiz um período de desintoxicação e continuei com, acho que é a 3ª semana agora, mas eu não fiquei mais de mau humor. No estás más de mal humor. No, o sea no, que, yo acuerdo de mal además, humor. los efectos de la alimentación es como que enseguida se manifiestan, Sim, ¿verdad? sim, foi muito rápido. Na 2ª semana eu já percebi. Então, eu acho que vale a pena eu ficar sem algumas coisas que eu gostava, né, que era o queijo, café, pão, e substituir por coisas que são adequadas para o meu tipo sanguíneo. Então, eu percebo que compensa muito
como que seria? Como que é o nome? El estado en que uno se Esse encuentra. sacrifício pequeno que eu faço, né? Bien. Então eu vejo que vale muito a pena, porque, como eu falei, eu nunca me senti tão disposto e com um humor tão bom, assim. O sea, como también la alimentación es tan importante en uno. Sim, sim. Então, como eu falei, meditação eu já venho fazendo há bastante tempo, mas a alimentação é recente, então eu vi, foi muito palpável, assim. Foi muito rápido o resultado e muito marcante. Bien. Então, eu posso dizer que é muito importante. Entonces, otro mensaje también para las personas es que si llevamos una vida como equilibrada en todos sus aspectos, Sim. Alimentación, descanso, ejercicio, meditación, todo ayuda a que uno esté mejor. Sim. Eu acredito que qualquer coisa que você deixe desequilibrado, desarmoniosa, vai afetar o restante. Então, às vezes, não é só, por exemplo, o medicamento que eu ia no psiquiatra, ele só dava medicamento, tome o medicamento. Ia lá, tá o medicamento. Então, e não via as outras áreas da minha vida, tem tantas, né? Então, eu acho que é importante que todas as áreas estejam bem e harmoniosas. Então, isso é muito importante. Bien. Bueno, Fernando, creo que hoy con tu charla estás ayudando a mucha gente y sos un ejemplo, la verdad. Y bueno, y te agradecemos de que te hayas brindado así, que no te hayas dejado nada para vos. Muchas gracias. Bom, eu que agradeço, muito obrigado, foi muito gostoso. Espero que possa ajudar alguém aí, né? Quem sabe. Bien, sí, sí, sí.